Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Bom, antes de qualquer coisa eu preciso dizer o seguinte, que eu me nego a comer pizza com borda de catupiry, tá gente? Por favor, vamos lá, né? Pode ser uma mussarela, um vulcãozinho de mussarela, mas borda de catupiry não dá, né moçada? Fica muito forte. O professor Felipe me pegou aqui de surpresa e eu ainda estraguei a pergunta dele, mas está valendo. Bom, uma boa tarde. Estou aqui para conversar com vocês a respeito de alguns conceitos gramaticais. Lembrando que estamos falando aí de um novo formato, de uma preparação para o UEL que vem aí com novidades, não é? E o objetivo é colocar você diante de perspectivas que possam fazê-lo entender como que tudo isso funciona. E para esse primeiro momento de revisão, o objetivo é mostrar para você quais são os aspectos dentro do contexto da língua portuguesa que serão abordados nesse novo formato da UEL. Eu sou a professora Adriana Figueiredo, os meus professores do terceiro ano, do cursinho, já me conhecem, não é? Quero dizer que sejam todos muito bem-vindos e espero que tanto hoje quanto amanhã nós possamos focar aí em alguns aspectos nessas questões que dizem respeito à língua portuguesa, para que você possa se sentir tranquilo, ficar bastante tranquilo em relação a esse novo formato e que você vá e arrase neste vestibular, com certeza. Foi um ano adverso, um ano difícil, não é? Diferente, mas todo mundo está focado, todo mundo estudando, então eu tenho certeza de que vai dar tudo certo, Deus está abençoando, você está se esforçando, então o resto é só mais tarde colher os frutos aí de toda essa situação, de todas essas novidades, não é? Mas pensando que você está focado, tem estudado, tem feito a sua parte, ok? Acompanhe aqui comigo no quadro que eu quero que você observe o seguinte. A UEL, ela traz aí como nova perspectiva para o ensino, para a cobrança da língua portuguesa, dois aspectos. E o primeiro diz respeito à leitura. O que é que eu quero que você foque aqui comigo, tá? Então, nós vamos tratar de dois pontos, da questão da leitura e da questão da análise linguística. E quando você pensa nesse ponto, quando você foca e consegue entender esses dois aspectos, é óbvio que vai ficar muito mais fácil para que você dê conta das suas leituras, das suas interpretações, e aí não só no contexto da língua portuguesa, mas em todas as disciplinas, ok? É bastante importante que você se atente a esses aspectos. Hoje nós vamos conversar a respeito de alguns conceitos que precisam ser verificados em relação à leitura. Conceitos os quais nós já fomos aí discutindo ao longo de todo o primeiro semestre. Certamente você vai se lembrar aí de muitas dessas questões que serão abordadas aqui hoje. Vamos lá para o quadro que eu quero começar a dividir esse momento com você. Então, olha só, na UEL, essa questão da leitura, nós vamos ter o seguinte aspecto. A leitura como um processo interativo. Veja só, essa é uma palavra-chave aqui, entre autor, entre texto e entre leitor. Pretende formar um cidadão leitor apto para a construção de sentidos dos textos que circulam na sociedade a que pertence. E é bastante importante você pensar na seguinte situação, e acompanhe, leia lá o caderno do vestibulando, não é? Que você precisa se inteirar dele, e ele diz o seguinte em relação à língua portuguesa: o texto, ele é o ponto de partida e é o ponto de chegada. E isso me deixa extremamente feliz, porque o ano todo eu venho aí conversando com você a respeito dessa ideia de pensar no texto como um todo significativo. Mesmo quando nós estamos estudando pontos totalmente bem pontuais mesmo em relação à gramática, eu sempre tenho pedido para que você pense nessa questão considerando o texto como um todo significativo, não é? E agora a UEL vem celebrar essa nossa discussão aí do ano todo. É necessário pensar no texto, pensar em tudo que compõe esse todo significativo para que você possa dar conta dele. Então nós vamos partir desse ponto para pensar aí nos aspectos que dizem respeito a toda essa composição. Hoje, conforme eu já expliquei
conversaremos a respeito de alguns aspectos relacionados à leitura e amanhã, no nosso encontro de amanhã, vamos falar de alguns elementos ligados à análise linguística. Então vamos lá? Vamos para o quadro para começar a perceber esses contextos. Você acompanha aqui comigo esse primeiro ponto. Vamos falar dos implícitos. Todo texto, ele traz em sua superfície informações que estão explícitas, que estão declaradas, que estão na superfície do texto, mas traz também informações que estão implícitas, que são aquelas informações que não estão na superfície do texto. Alguns teóricos, eles acabam tratando, falando, chamando isso de informações que estão nas entrelinhas, informações que não estão na superfície do texto, independentemente aí da nomenclatura adotada, de como o teórico vai chamar isso, como o estudioso vai chamar isso. O importante é que você perceba o seguinte: dar conta da informação explícita é nossa obrigação, ok? Eu olho para o texto, bato o olho, enxergo informações que estão ali declaradas. Quando nós chegamos nos implícitos, aí a coisa já começa a ficar um pouquinho mais complexa. E é exatamente nesse ponto que você vai ter de ter um pouco mais de atenção. E entram os conceitos que nós estamos estudando ao longo aí de todo o ano. Então, são conceitos extremamente importantes. É como se nós estivéssemos galgando aí passos, né, para chegar a uma interpretação extremamente consistente e passando por todos os aspectos. Vamos lá para o quadro mais um pouco para que você possa acompanhar comigo esses principais pontos. Nós temos aqui, então, os pressupostos e os subentendidos. Então, quando eu falo de um pressuposto, eu estou falando de um significado que não vem explicitado, não vem, né? Explicitado por palavras ou expressões, mas que pode ser deduzido a partir de uma marca linguística, a partir de uma pista, ok? Então, o seu enunciador, aquele que produz o texto, ele vai ali deixar uma pista, deixar uma marca, para que você possa chegar a uma outra informação. Vai guardando isso aí. E aí nós temos os subentendidos, que também são significados implícitos, não é? Que não são depreendidos a partir de elementos linguísticos mapeáveis, e essa é a diferença. Eles não estão lá a partir de pistas na superfície do enunciado, mas eles dependem de uma análise do contexto. Ok? Então, quando nós falamos de informações pressupostas e de informações subentendidas, nós estamos falando de dois níveis de interpretação. Por exemplo, se eu disser assim, apareceu mais um buraco na rua. Quando eu uso esse mais um, eu deixo uma marca linguística, eu deixo uma pista aqui para que você possa pensar que naquela rua já existiam buracos, ok? Se eu dissesse assim, por exemplo, estou com a garganta seca, olha só, a partir dessa informação você pode pensar no contexto. A Adriana já falou demais, então ela está querendo beber água, ou ela falou muito, ela está falando há muito tempo. Então são dois tipos de informações diferentes. As informações pressupostas, você chega até elas a partir de marcas linguísticas, a partir de pistas que aparecem nos textos. Enquanto que, para se chegar às informações subentendidas, você vai precisar agregar o seu conhecimento de mundo, vai precisar agregar o seu conhecimento prévio para pensar no contexto que está envolvido e chegar até ao que compete a esse contexto, ou seja, agregar uma informação para acrescentar ali mais uma possibilidade dentro do texto. E quando você dá conta de todas essas questões, é óbvio que fica muito mais fácil de mapear esse texto, de dar conta desse todo significativo. Significa que você passou pelas informações explícitas, você conseguiu identificar os pressupostos, porque você observou as pistas, e você conseguiu também dar conta dos subentendidos. Por isso que é extremamente importante que você estude sociologia, estude a filosofia, estude a história, porque você precisa agregar em alguns contextos de leitura e de interpretação todo o seu conhecimento prévio, o seu conhecimento cultural, o seu conhecimento de mundo, para que a sua leitura do texto, de fato, ela seja completa, para que essa sua leitura ela seja
ampla e ela não se restrinja única e exclusivamente ao que está declarado ali na superfície do texto. Venha para o quadro comigo para me ajudar a pensar aqui nesse texto o que é que nós temos de pressuposto e o que é que nós temos de subentendido. Então, quando eu falo, Mariana estava cansada de ser vendedora, olha só, temos aqui um enunciado. O que é que eu posso pressupor a partir desse enunciado? E o que eu posso subentender a partir desse enunciado? Se eu digo que a Mariana estava cansada de ser vendedora, eu posso pressupor que a Mariana é vendedora. Concordam comigo? Porque ela está cansada disso. Então, ela está cansada disso. Então, eu posso pressupor, a partir dessa marca, a partir dessa pista, que ela é vendedora. E o que é que eu posso subentender? Aí, aqui, nós passamos a ter possibilidades. Eu posso pensar, por exemplo, que a Mariana ganha pouco, então ela quer arrumar uma outra colocação, algo que permita que ela passe a ganhar mais. Eu posso pensar que ela, de fato, já trabalha há muito tempo nessa profissão, ela quer mudar de profissão. Então, eu preciso pensar no contexto para dar conta desse subentendido. E para chegar até um pressuposto, eu preciso prestar atenção nas pistas que estão ali no meu texto, ok? Vejam como é interessante. Então, quando nós pensamos nessas questões, quando nós passamos a olhar para isso, é lógico que o texto ele vai ficar muito mais rico. E nós vamos dar conta desse texto aí de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais consistente. E existem vários elementos que nós precisamos prestar atenção aí para poder dar conta do texto. Eu quero que o tempo todo você se lembre disto. O texto é o ponto de partida e é o ponto de chegada dessa nova proposta da UEL em relação às questões de língua portuguesa, em relação às questões de literatura, ok? Então, você vai pensar muito nisso para considerar todas essas questões e levar tudo isso para suas leituras e para suas interpretações. Vamos voltar ao quadro, então, para continuar verificando esses aspectos. Chegamos aqui no contexto da intertextualidade. Falamos a respeito dessa questão, vimos que nenhum texto ele é sozinho, não é? Todo texto ele se molda, ele se apresenta a partir de ideias, a partir de situações que advêm de outros textos. Podemos pensar que todo texto é um intertexto. Precisamos pensar também que nenhum discurso se faz sozinho. Nenhum discurso se molda do nada, não é? Até mesmo quando nós falamos, quando montamos os nossos próprios discursos, nós trazemos elementos que outras pessoas falaram, que outras pessoas escreveram. Então, pensar na intertextualidade é algo extremamente importante dentro desse contexto, da perspectiva de que você precisa, de que eu preciso, de que todos nós precisamos compreender o texto em sua totalidade. Vamos voltar para o quadro para continuar verificando esses aspectos. Então, em se tratando da intertextualidade, nós vamos ter algumas questões que precisam ser consideradas. Nós estamos falando aqui de um recurso que é realizado entre textos, ok? A influência. Então, eu estou falando da influência e da relação. A influência que um texto tem sobre o outro, a influência que um discurso exerce sobre o outro e a relação que se estabelece entre esses textos. E aí nós precisamos pensar que essa intertextualidade, ela pode aparecer tanto de uma forma explícita como de uma forma implícita. Conversamos aí a respeito dessa questão das informações que estão no texto, não é? Que essas informações, elas às vezes estão mapeadas, estão na superfície do texto, mas em outras situações elas podem estar ali escondidas, subentendidas, pressupostas. Então, isso também acontece em relação à intertextualidade. E essa ideia de intertextualidade, ela pode acontecer tanto em relação ao conteúdo, quanto em relação à forma, ou pode ainda envolver esses dois aspectos de uma única vez. Então, é muito importante que você se atente a essa questão de que os discursos, eles não se formam sozinhos, não é?
todo texto, nós vamos pensar nesse texto como um intertexto, como uma possibilidade de diálogo, de interação, de trazer ali dentro do contexto outras perspectivas, que não somente aquela do enunciador desse texto com o qual você está lidando. E nós estudamos e vamos relembrar agora, e é o que eu quero convidar você a ver comigo, quais são aí essas possibilidades. Venha para o quadro para que você possa relembrar quais são os tipos de intertextualidade. Quando nós falamos de intertextualidade, precisamos pensar então na citação. E esse é o primeiro ponto que você vai se atentar. Em se tratando da citação, nós temos aqui no contexto a possibilidade de levar uma ideia, de levar até mesmo um trecho. Pense lá no seu texto dissertativo argumentativo, no Enem, na UEL agora, não é? Quando você está produzindo esse texto, se você conhece uma ideia, conhece algo de um pensador, de um filósofo, e que você quer colocar ali, você gravou aquilo, você quer transcrever, você vai usar esse trecho desse autor, não é? Então você vai dar vai dar o crédito a quem é de direito, dizendo, ó, que essa ideia é de fulano. Ok? Então, a citação é o primeiro tipo de intertextualidade e, com certeza, é um dos que nós mais usamos dentro dessa possibilidade de pensar no discurso, aí, no diálogo entre os textos. E essa citação, ela pode acontecer tanto de uma forma direta, como pode acontecer de uma forma indireta, não é? Se ela acontece de uma forma direta, se você transcreve exatamente o que um determinado pensador, um historiador falou, você precisa referenciar, precisa dizer, olha, isso aqui é de fulano. Então, essa possibilidade existe, mas você nunca pode se esquecer de que é necessário sempre dar crédito a quem é de direito. Vamos voltar para o quadro para continuar vendo os tipos de intertextualidade. Nós temos também a paráfrase, ok? O que é parafrasear? Parafrasear é dizer a mesma coisa, mas com outras palavras. Tome cuidado, não é? Para que esse dizer a mesma coisa com outras palavras não seja mudar uma ou duas palavras, porque aí você pode correr o risco de cair na ideia de fazer de conta que aquilo é o seu discurso, mas que realmente não é, e cair na ideia do plágio, que é um tipo de intertextualidade, mas é um tipo de intertextualidade que não deve ser praticado. Temos também a paródia, que é uma reescrita também de uma versão original, mas aqui é bastante importante que você pense e estabeleça de fato essa diferença entre a paráfrase e a paródia. Na paráfrase, nós dizemos a mesma coisa com outras palavras, ok? Dando uma nova cara para aquela ideia, para aquele conceito. Na paródia, nós podemos levar os autores, eu vou mostrar já já isso para você, os autores geralmente eles fazem aí uma nova escrita, mas puxando para o humor, às vezes gerando uma possibilidade de crítica, às vezes tentando promover uma reflexão, satirizando, ironizando alguma questão. Então, são aspectos diferentes. Parafrasear e parodiar são elementos, são intertextualidades distintas, ok? Vamos voltar lá para o quadro. Precisamos ainda pensar na ideia da alusão. O que é fazer alusão? É fazer referência, é mostrar em um texto, colocar em algum texto elementos que fazem parte de outro texto. Há a possibilidade também da tradução. Como assim, prof? Tradução é um tipo de intertextualidade? Sim, moçada, é um tipo de intertextualidade. Quando você traduz aí um texto de um idioma para o outro, você está criando um intertexto. Então, é bastante importante você pensar nessa condição, você considerar aí que a tradução é um tipo de intertextualidade. E precisamos pensar também na versão, que seria aí uma possibilidade, vamos pensar assim, de uma nova vertente, né, de uma outra possibilidade de um texto. E eu até mostrei, me lembro muito bem de quando eu dei esta aula, não é? Mostrei
uma música, 2 músicas para essa questão da versão e eu quero reforçar e relembrar isso com vocês hoje aqui. Então, quando nós falamos dessas possibilidades, desses tipos de intertextualidade, nós estamos falando de possibilidades de diálogo, de conversa entre os textos. Então, existem essas possibilidades. E é muito importante que você, quando está em contato com o texto, reconheça essas questões, que você possa dar conta de perceber isso. Olha, eu estou lendo esse texto, é um texto do João, o meu enunciador aqui é o João, mas tem fala aqui, tem trechinho dentro desse texto do João que foi dito lá pelo Pedro, ok? Então, quando você dá conta de perceber essas possibilidades, fica muito mais fácil para que você possa entender tudo que compõe esse texto, todos os elementos que estão ali naquele contexto e que vão levar você a, percebendo essas questões, de fato, dar conta desse todo significativo. Vou repetir, o texto é o ponto de partida e é também o ponto de chegada, ok? Dentro dessa nova perspectiva, dentro desse novo formato, nós precisamos pensar nesse texto dentro de todas essas possibilidades. Venha aqui para o quadro para verificar alguns exemplos em relação a essa questão da intertextualidade. Nós temos aqui alguns versos de Gonçalves Dias, um representante do nosso romantismo. Deixa eu falar direitinho aqui, senão a professora Keila puxa minha orelha, não é? E o Gonçalves Dias diz o seguinte: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Todo mundo conhece, não é? São versos da Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Aí, olha só, o Carlos Drummond de Andrade, um poeta importantíssimo, lá da 2ª geração do nosso modernismo, foi e escreveu Europa, França e Bahia. E ele disse o seguinte: meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio, eu tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. E aí, não para por aí não, olha só. Chega o senhor Murilo Mendes, um outro representante do nosso modernismo brasileiro, escreve uma canção do exílio em que ele diz o seguinte: minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas florestas são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de identidade. Vejam que interessante, não é? Então, nós temos aí um texto original, o texto de Gonçalves Dias, que é o que deu origem a todas essas outras produções. E aí Carlos Drummond de Andrade vai lá e escreve uma paráfrase. Por que Drummond escreveu uma paráfrase? Porque ele manteve o sentido original, ele manteve a temática. Já o Murilo Mendes vai e escreve uma paródia. Por que uma paródia, Adriana? Porque ele subverteu algumas questões, estabeleceu uma certa crítica, alguns questionamentos que não existem no texto original, lá no texto de Gonçalves Dias. Então, ele tenta promover um tipo de reflexão. Então, nós estamos diante, quando olhamos para esses 3 textos, estamos diante de um texto original, de uma paráfrase e de uma paródia. E é muito importante que você dê conta de perceber essas questões quando está lendo, quando está interpretando. Porque ao observar isso, tudo isso, todas essas condições, fica muito mais fácil de dar conta aí de todo o contexto, de perceber como esse texto vai se compondo e chegar às respostas corretas de acordo com cada enunciado. Vamos voltar aqui para o quadro para continuar vendo exemplos da questão da intertextualidade. Olha que bacana essa propaganda. Eu quero contar para você, falar para você a respeito do contexto que envolve isso aqui. Nós estamos falando das Olimpíadas de 2012, em que o McDonald's era o patrocinador oficial dessas Olimpíadas. E aí, vejam só, o Burger King, de uma forma muito esperta, vai lá e constrói essa imagem, não é? O que nós vemos aqui? Nós vemos uma alusão
quando nós olhamos para essa caixinha de batata, há uma referência à tocha olímpica. E o engraçado, moçada, que aconteceu é o seguinte, que o McDonald's ficou doido com o Burger King. Por quê? O McDonald's era o patrocinador oficial das Olimpíadas, mas a galera só se lembrava da batata do Burger King em função dessa propaganda. Então nós temos ali uma alusão, um tipo de intertextualidade, não é? Eles fizeram ali uma referência à tocha olímpica. E é lógico que quando as pessoas pensavam, olhavam para essa propaganda, logo remetiam à ideia de se pensar nas Olimpíadas. Então, o patrocinador McDonald's não teve essa ideia, mas um outro foi lá e acabou tendo, com o pessoal de marketing lá, de propaganda, uma super ideia e que valorizou demais as vendas do Burger King naquela época. Vejam como é extremamente importante pensar nas estratégias do texto. Vamos voltar aqui para o quadro para continuar vendo os exemplos aí de intertextualidade. Observa comigo aqui no quadro, nós temos, na realidade, dois textos extremamente distintos, não é? Estamos trabalhando com uma versão, não é uma tradução, porque esse grupo aqui, que talvez os seus avós, não sei se os seus pais conheçam, né, que é o grupo Renato e seus Blue Caps, eles fizeram uma nova perspectiva, a partir de alguns elementos da música dos Beatles, mas eles criaram uma outra possibilidade, não é? Eles estabeleceram uma outra possibilidade dentro dessa versão. E isso é um tipo de intertextualidade? Com certeza é um tipo de intertextualidade. E é muito importante que você consiga perceber essas questões, que você observe, olhe para os textos de uma forma bastante interessante e dê conta de verificar como que isso está se estabelecendo, ok? Você olha para um texto, quando você percebe a ideia principal desse enunciador e consegue perceber que outras vozes estão ali dentro daquele contexto, certamente a sua leitura ela vai ser diferenciada, ela vai levar você a outros níveis de interpretação e de interação com esse texto. Vamos continuar aqui no quadro observando essas questões dentro desse contexto. Então, olha só, quando falamos dessas relações intertextuais, e eu quero que você guarde bem esses elementos que vamos abordar aqui agora, esses pontos que você precisa dar conta, nós estamos falando de uma migração de enunciados de um texto para outro. E isso é o que nós chamamos de intertextualidade. Essa intertextualidade, lá no vestibular, ela pode aparecer ainda como uma ideia de uma intercomunicação entre textos. Portanto, o que nós estamos verificando aqui é a possibilidade de um diálogo entre textos. Outros nomes que podem aparecer dentro desse contexto. Então, quando nós falamos desses diálogos textuais, nós estamos falando de um dialogismo, estamos falando de relações dialógicas. Vão guardando esses nomes, tá? Vejam que nós estamos falando de todas as possibilidades dessa conversa, desse diálogo entre os textos. E se há uma manifestação de concepções ideologicamente conflitantes em um texto, nós temos vozes que participam desse diálogo. Ou seja, há a ideia de uma polifonia dentro desse contexto. Então, é muito importante que você pense em todas essas questões, que você considere que um texto, ele pode sim dialogar com outro texto, ele pode trazer dentro do seu próprio contexto várias vozes, várias possibilidades e toda essa ideia de uma intercomunicação. Um elemento que, se você consegue perceber, se você dá conta, se você se atenta a esse fato, é lógico que a sua interação com o texto ela acaba se tornando muito mais tranquila, ela acaba se tornando muito mais proficiente. Eu tenho passado aí o ano todo falando na sua cabeça, você é testemunha disso, não é? E agora o vestibular da UEL vem aí com força, reforçando
tudo isso que eu tenho comentado com você durante todas as nossas aulas. É extremamente importante considerar o texto, pois é exatamente a partir do texto, desses textos que circulam aí nas esferas sociais, que fazem parte do nosso cotidiano, que a UEL vai cobrar as questões de leitura, as questões de análise linguística. É a partir desses textos que você vai aí, sim, interagir para tentar chegar às respostas corretas, tentar chegar aos contextos que estão sendo cobrados ali dentro do vestibular, ok? Então, perceber todas essas questões, dar conta de todos esses contextos é extremamente importante para que você possa dar conta do texto. E isso é o que eu tenho conversado, colocado para você durante todas as nossas aulas. Vamos voltar aqui para o quadro para continuar verificando então esses aspectos. Nós estamos falando aí de polifonia, não é? Eu quero que você observe essa campanha publicitária aqui da empresa Hortifruti, que é uma empresa que investe muito em campanhas publicitárias muito criativas. Então nós temos aqui, ó, veja só, duas batatas, né, representando crianças conversando, e uma delas diz o seguinte: quando mamãe pegar este boletim, tô frita. Bastante interessante pensar nisso, né? O que é que nós temos aqui? Precisamos pensar nessa ideia de polifonia. Por que polifonia? Porque quando nós observamos essa fala desse personagem e também a expressão do personagem, nós temos uma voz. Quando nós observamos aqui a expressão desse outro personagem, também temos uma voz aqui presente, e sem contar a mamãe, não é? Que de certa forma aparece aqui. E é extremamente importante também que você se atente ao fato de que nesse contexto nós podemos pensar também na questão da interdiscursividade, que é outro ponto sobre o qual nós conversamos bastante aí ao longo das nossas aulas, né? Quando tratamos das questões ligadas à intertextualidade, das questões ligadas à semântica. Porque quando nós olhamos ali a expressão "tô frita", com certeza muitos de vocês, se não todos vocês, pensaram literalmente na ideia de uma batatinha sendo frita ali, não é? Dentro de um contexto literal. Então, além dessa polifonia, nós precisamos pensar ali na questão da interdiscursividade, que é outro elemento também importante, que é essa questão temática que um texto se apoia e carrega para dentro de outro texto também, tá? Vamos voltar aqui para o quadro para pensar aí em outros pontos que são importantes de serem observados em relação ao texto como um todo significativo. Lembra do que é a polissemia? O que é uma palavra polissêmica? Então, quando nós falamos da polissemia, nós estamos falando da possibilidade de uma mesma palavra assumir diferentes denotações na mesma língua. Ok? Quando eu digo, por exemplo, quando eu olho para você e falo a palavra manga, no que você pensa? Rapidamente, manga. Com certeza alguns vão pensar na fruta, outros podem pensar na manga da camisa, da blusa, por exemplo. Porque a palavra manga, sem um contexto, ela pode nos remeter, no mínimo, a essas duas situações. Essa é a possibilidade de pensarmos em uma palavra polissêmica. Então, existem palavras polissêmicas, existem palavras que nos remetem a uma possibilidade de analisarmos, de pensarmos em vários contextos para essa palavra, em situações que são distintas. Um outro ponto interessante para pensar, quando eu falo, por exemplo, a palavra estrela, ok? Quando eu me remeto à palavra estrela, no que você pensa? Você pode pensar, por exemplo, no astro celeste, alguém pode pensar na estrela do mar. Eu conheço pessoas que se chamam estrela, já ouvi falar, né? Pessoas que se chamam estrela. Então, eu estou falando de uma palavra que carrega dentro dela essa ideia de polissemia, esse contexto polissêmico. Né? Então, uma palavra, quando ela carrega mais de uma possibilidade de significação, e aí eu estou falando da palavra sem considerar o contexto, porque quando eu coloco essa palavra em um contexto, a coisa já muda, eu já passo a pensar em outras possibilidades.
Então, quando eu tenho essa carga, eu estou falando de algo que é muito específico. Volte aqui comigo para o quadro, para que você possa observar comigo essa questão da polissemia dentro de um contexto agora. Olha lá, nós temos aqui uma propaganda, né, uma campanha publicitária, e eu quero que vocês percebam, não é? Com certeza vocês já perceberam que os textos publicitários, eles carregam muitas possibilidades, geralmente são textos extremamente criativos e que tratam ali da linguagem de uma forma muito especial, que tratam da linguagem de formas distintas e trabalham essa linguagem diante de todas as possibilidades, não é? Então, quando eu digo ali, ó, veja só, se ninguém percebe o seu pulso, tecnicamente você está morto. Olha para esse texto, pensa nele e diz aí para mim qual é a nossa palavra polissêmica. Quando você olha para essa campanha publicitária, no que você pensa aqui em relação à polissemia? O que pode nos remeter à ideia de polissemia? E aí, moçada? Se ninguém percebe o seu pulso, tecnicamente você está morto. Veja só, pense aqui na palavra pulso dentro desse contexto. Então, nós podemos olhar para a palavra pulso e pensar na pulsação, no batimento. Podemos pensar nisso? Com certeza. Mas aqui, em se tratando de uma propaganda, de uma campanha publicitária, de um relógio, nós podemos pensar aqui que o pulso é o local ideal para que você carregue aí um relógio dessa marca, não é? Então, nesse contexto, vejam, a palavra pulso, ela acaba aí recebendo toda essa condição, toda essa possibilidade de ser polissêmica. Então, guarde lá, polissemia é a possibilidade de uma mesma palavra assumir diferentes denotações na mesma língua. E quando nós falamos numa ideia de polissemia, significa dar conta de todo um contexto, não é? É extremamente importante que você conheça as palavras, que você observe como essas palavras elas são usadas no texto, que você perceba a cada enunciador, que cada enunciador ele trata as palavras, ele constrói os contextos de formas distintas. Quando nós lidamos, um outro elemento que é muito importante que você se atente, é quando nós lidamos com gêneros distintos, com gêneros de esferas de circulação distintas também. Por exemplo, se você pensar em uma reportagem ou em uma notícia, por exemplo, nós estamos falando de textos que, de uma forma geral, não permitem essa ideia de uma linguagem figurada, não é? Porque quando eu leio uma reportagem e você lê uma reportagem, nós precisamos entender exatamente a mesma questão. O que está sendo colocado em foco ali? O que é que está sendo abordado? O que é que está sendo cobrado dentro daquele contexto, não é? O repórter, ele precisa passar a informação de forma que todos os interlocutores consigam chegar à mesma resposta, ao mesmo entendimento. Agora, quando nós tratamos, por exemplo, de um texto literário, aí a polissemia, a ambiguidade, que é outro elemento que nós vamos conversar já já, a intertextualidade, todas essas questões, elas acabam sendo muito bem-vindas. Por quê? Nós estamos falando, quando tratamos dos textos literários, estamos falando de textos que nos remetem à ideia de pensarmos em uma escrita criativa, uma escrita que exige um olhar diferenciado, uma escrita que nos permite pensar de formas distintas, e aqui eu acho que é bastante legal você parar e prestar bastante atenção, porque alguns alunos já me perguntaram isso. Adriana, mas quando eu interpreto, então, um texto literário, todas as minhas conclusões, elas precisam ser aceitas como corretas? Não. Apesar de estarmos lidando ali com um texto voltado a uma escrita criativa, a uma escrita poética, é bastante importante que você se atente que existem propriedades ali que precisam ser consideradas. E aqui, ó, eu vou retomar muitas coisas que nós conversamos aqui hoje, nesse nosso encontro. Precisamos pensar
o que está explícito, o que está implícito, o que o meu enunciador deixou ali como pressuposto, o que o meu enunciador deixou ali como uma possibilidade de subentendido, quais foram as palavras, de que forma, qual é o léxico que esse enunciador ele trouxe para aquele contexto, para que você pudesse analisar, para que você pudesse pensar e chegar às conclusões adequadas em relação ao que está sendo cobrado. Então, todos esses elementos, se nós estamos tratando aqui do texto como um todo significativo, do texto como um ponto de partida, do texto como um ponto de chegada, é muito importante que você leve em conta todas essas questões. E a polissemia, essa capacidade, essa carga que as palavras carregam dentro dos contextos, é um outro elemento extremamente importante que deve ser considerado. Você precisa olhar para os termos, você precisa olhar para os vocábulos, para as expressões e tentar entender de que forma esses elementos foram usados, não é? Foram usados num sentido restrito ou num sentido amplo, né? Aquela palavra, naquele contexto, dentro daquelas condições, ela te remete a que possibilidades? Porque só quando nós conseguimos de fato dar conta de olhar para o texto dessa forma, é que você vai dar conta desse texto de fato como um todo. E aí que a sua interpretação, ela começa a ficar extremamente rica, ela começa a ficar extremamente, vamos pensar assim, proficiente de fato, ok? E além da polissemia, vamos lá para o quadro, nós precisamos pensar também na ideia da ambiguidade. E aí, quando nós falamos de ambiguidade, nós vamos pensar no seguinte, na possibilidade de uma palavra ou de um enunciado admitir dois ou mais significados. Então, quando falamos da ambiguidade, você vai considerar palavras, você vai considerar enunciados que poderão aí nos remeter a mais significados. Só que o que é mais importante que você se atente aqui? Nós estamos falando de uma palavra, nós estamos falando de uma expressão que vai ser considerada ambígua quando ela produzir esses sentidos de uma forma simultânea, ou seja, em uma mesma leitura, ao mesmo tempo, em um mesmo discurso, você passa a ter ali a possibilidade de pensar em mais de uma significação. Isso é bom ou isso é ruim? Vamos pensar um pouquinho nisso? Será que ter ambiguidade no texto, será que pensar nessa possibilidade de mais de uma significação, será que isso é bom ou será que isso é ruim? Depende. Depende do quê, prof? Depende do objetivo desse enunciador. E aí eu quero que você pense nesse outro ponto. Todo texto, todo enunciador, ele tem um objetivo, né? Ele está estabelecendo ali, dentro daquele discurso, uma situação comunicativa com um objetivo específico. E às vezes, se nós pensarmos, por exemplo, naquela propaganda do relógio que nós vimos ali há pouco, é lógico que aquela palavra foi escolhida a dedo para estar ali. Houve uma intencionalidade ao se pensar naquela palavra polissêmica. Então, dentro daquele contexto, quando nós pensamos aí na questão da polissemia ou da ambiguidade, dentro daquele contexto, funcionou perfeitamente, não é? Porque o objetivo era justamente criar todas essas possibilidades. E quando nós lidamos com texto publicitário, isso acaba sendo muito bem-vindo. Então, você vai pensar no seguinte, ao fazer a análise dos seus textos. Tá, ambiguidade é a possibilidade de mais de um significado simultaneamente, em um mesmo contexto, em uma mesma condição. Ok, mas será que aqui isso é positivo ou isso é negativo? Você vai analisar o contexto e vai buscar focar no objetivo daquele enunciador. Se nós pensarmos em uma campanha publicitária, é lógico que isso é proposital, não é? Como vimos lá na propaganda do Rolex, na propaganda do relógio. Houve uma intencionalidade, fazer o interlocutor pensar. Agora, vamos lá, vamos pensar na sua produção textual.
Será que a ambiguidade não pode comprometer a leitura do seu texto? Será que você não pode confundir o seu corretor? Então, prestar atenção em todos os aspectos que dizem respeito a esse tipo de construção é extremamente importante, não é? E analisar. Dentro de uma charge, por exemplo, a ambiguidade também é sempre muito bem-vinda, porque a ideia da charge é promover uma crítica, é promover uma reflexão, isso de uma forma geral, não é? Mas se eu não tomar cuidado, lá dentro do meu texto dissertativo argumentativo, a ideia da ambiguidade pode gerar uma confusão e pode levar o meu interlocutor, que é o meu corretor, não é? A um caminho que talvez, quando ele chegar lá no final do caminho, ele não tenha uma noção geral aí do que de fato eu quis passar naquele texto. E quando você está lendo, quando você está interpretando, é muito importante que você busque esse tipo de informação, que você tente perceber. Isso foi proposital? Espera aí, essa ambiguidade aqui nesse contexto me faz pensar em quê? Para que caminho eu devo ir? Então é muito importante que você pense nessas condições, que você pense nessas questões, para dar conta aí de perceber qual é a finalidade, qual é o objetivo, não é? Qual é a finalidade comunicativa, comunicacional daquele enunciador. Vamos voltar aqui para o quadro para que você possa acompanhar comigo, então, essas possibilidades de ambiguidade. Nós estamos falando aí, então, de uma ambiguidade que pode ser lexical, ok? Quando um termo, uma palavra, um vocábulo, por força de sua polissemia, o que é a polissemia mesmo? É a capacidade de mais de um significado para esse mesmo termo, não é? Em um contexto específico, quando esse termo, ele sustenta dois ou mais significados simultâneos. Então, quando falamos dessa ideia de uma ambiguidade lexical, nós vamos prestar atenção em palavras, em termos, em vocábulos específicos, que, em função de carregarem ali na composição deles essa ideia polissêmica, essa ideia de uma possibilidade de mais de um significado em um mesmo contexto, nós temos ali significados simultâneos. Já já eu vou mostrar alguns exemplos disso para você, tá? E podemos também pensar em uma ambiguidade sintática. E quando é que eu vou pensar nessa ambiguidade sintática? Quando um termo ou expressão pode se combinar com duas ou mais palavras da estrutura da frase. Então, aqui nós temos um termo, nós temos uma expressão que vai combinar com duas ou mais palavras da estrutura da frase. E aí, olha só, quando nós pensamos nessa ambiguidade, nós precisamos observar o que é que gera isso dentro do texto que eu estou analisando. É uma única expressão, ok? Para chegar à conclusão de que há uma ambiguidade lexical, ou é a forma como esse contexto foi construído? Se for isso, eu estou lidando ali com o que nós chamamos de ambiguidade sintática. Agora, se for em relação ao único termo, aí significa que eu estou lidando com a ideia de uma ambiguidade lexical. Vamos para o quadro para que você possa aí verificar exemplos dessas duas condições. Então, eu tenho aqui duas frases, duas expressões que vocês precisam analisar, né, para me ajudar a perceber aqui se nós temos essa ideia de uma ambiguidade lexical ou de uma ambiguidade sintática. Então, quando eu falo aqui, macaco esquecido no porta-malas é motivo de confusão, pensa bem, olha, analisa e me diz, há uma ambiguidade lexical ou há uma ambiguidade semântica? O que é que nós temos aqui nesse contexto? Vamos lá. Macaco esquecido no porta-malas é motivo de confusão. Com certeza você percebeu aqui que a palavra macaco é a palavra que acaba criando aqui toda essa ideia de ambiguidade. Portanto, o que nós temos aqui nesse contexto é o que nós chamamos de ambiguidade lexical. Por quê? A palavra macaco aqui, nesse contexto, moçada, ela nos faz pensar tanto no animal, né, no macaco, quanto
nos faz pensar naquela peça, é assim que eu posso chamar? É uma peça? Uma peça para erguer o carro para trocar o pneu. Nossa, agora eu fui mal, né? Nem sei se é isso mesmo. Como é que é? O macaco é a peça para erguer o carro para trocar o pneu. Mulher, né, gente? Mulher, já viu, né? Mas tudo bem. E olha que eu sou boa motorista, hein? Mas não entendo muito bem dessas coisas. Então, essa palavra, nesse contexto, ela acaba nos remetendo a essas duas possibilidades, ok? Alguém pode ter esquecido um animal, um macaco lá dentro do porta-malas? Isso pode ter virado confusão? Com certeza. Mas alguém pode estar, esse enunciador, ele pode estar só se referindo aqui àquela peça, né, aquela que é usada para erguer o carro para poder trocar o pneu, ok? Então, em função disso, nós temos aqui o que nós chamamos de ambiguidade lexical. Agora, olha só, eu li a notícia sobre a greve na faculdade. Eu li a notícia sobre a greve na faculdade. Com certeza você já percebeu que nesse contexto aqui nós temos a possibilidade, estamos lidando aqui com a ideia de uma ambiguidade sintática, porque essa construção aqui, ela acabou gerando um pouquinho de confusão. Eu posso pensar em duas situações. Vamos lá. Primeiro, eu posso pensar o seguinte, que quando eu estava lá na faculdade, eu li uma notícia que falava sobre uma determinada greve. Ok? Posso pensar nisso? Posso. Mas da forma como isso aqui está escrito, eu posso pensar também que a faculdade entrou em greve, não é? E eu li a notícia sobre a greve que está acontecendo lá na faculdade. E aí eu pergunto para os bonitos e para as bonitas, essa ambiguidade poderia causar problema? A escrita dessa frase dentro desse contexto poderia causar problema se estivéssemos aí diante de um texto? E aí, professor Samuel, pode ou não causar problema? Pode, não é? Pode sim. Por quê, moçada? O nosso texto, ele precisa estar inteirinho, estar redondinho, tanto quanto eu produzo, como quando nós estamos lendo. Para que você possa dar conta aí de uma leitura, de uma interpretação bastante tranquila, para que você possa perceber o texto como um todo, é extremamente importante que você observe todas essas questões. Vou voltar lá no início da nossa conversa. A UEL, diante desse novo formato, ela vai trazer ali 10 questões objetivas de língua portuguesa e de literatura. Em se tratando da língua portuguesa, nós vamos ter dois aspectos, 2 pontos bem específicos, que é essa ideia da leitura, e a leitura ela vai envolver todos esses conceitos sobre os quais nós conversamos hoje e ainda outras questões que nós vamos conversar aí nas próximas revisões. Só que, além dessa questão da leitura, nós vamos ter também a questão de uma análise linguística. Lembra quando eu fico tagarelando na cabeça de vocês, não é? Estudamos lá período composto por subordinação, período composto por coordenação, estudamos pontuação, e aí eu fico lá, moçada, pontuação nos remete à significação. Não estou falando só para vender o meu peixe, para que vocês acreditem e prestem muita atenção na gramática, não. Eu estou dizendo porque, de fato, a ideia hoje de trabalhar o texto é pensar nessa questão da significação, é pensar nesse todo significativo. Então, quando nós tratamos aí das questões que dizem respeito à ambiguidade, à polissemia, à intertextualidade, quando falamos de todas essas possibilidades, quando tratamos das informações explícitas, das informações implícitas, quando buscamos no texto aquilo que está muito além do que se apresenta na superfície dele, é lógico que a nossa interação com o texto, ela vai se tornar muito mais proficiente. E eu preciso muito que você cole nessas informações, que você passe a prestar mais atenção ainda do que você já presta em todos esses contextos, porque diante dessas possibilidades é que você vai chegar no vestibular, vai olhar para todas as questões e dizer, moleza, eu dou conta disso. Por quê? Porque você conhece o texto, você sabe como os textos são estruturados, você entende, você
percebe como o enunciador ele se comporta, como os gêneros distintos eles são construídos, como esses textos que circulam de uma forma geral no nosso contexto, no contexto social, eles nos fazem perceber e entender o que os enunciadores querem nos passar. É muito importante que você dê conta disso, que você perceba esse texto diante de todas essas possibilidades, porque só assim é que a sua leitura vai ser aquela leitura 100%. Então, entender todas essas questões, dar conta de todos esses contextos, é algo que vai fazer você olhar para o texto, vou voltar lá para o início da nossa conversa, que é o ponto de partida e é o ponto de chegada, ok? Quando você pensa nisso, quando você olha para o texto dessa forma, fica muito mais fácil para você lidar com ele. E aí, moçada, não vai ter para ninguém. Com certeza você vai dar conta de todas as leituras que você precisa realizar. E isso eu digo não só em relação aos textos que fazem parte da língua portuguesa, aos textos que vocês vão ler dentro das atividades, dentro das questões de língua portuguesa, mas os textos que você vai ler lá em biologia, que você vai ler na história, na filosofia, na sociologia, quando você presta atenção em todos esses contextos, fica muito mais fácil de entender o texto como um todo. E eu tenho certeza de que você vai dar conta, porque você não parou, você está estudando, você está focado aí em tudo que precisa de fato ser considerado e ser levado em conta para garantir a sua vaga tão sonhada nesse próximo vestibular. Eu espero que essa nossa conversa tenha ajudado você a relembrar alguns aspectos. Isso não se encerra aqui, tem muita coisa ainda que nós precisamos conversar, tem muitas coisas que precisam ser retomadas. Amanhã, na nossa conversa de amanhã, nós vamos relembrar alguns pontos gramaticais, bem pontuais, voltados para essa outra vertente que a UEL coloca aí como destaque, que é a análise linguística, ok? Espero que tudo tenha ficado bem tranquilo para você. Qualquer dúvida, conversamos nas nossas aulas, aí no nosso dia a dia. Eu desejo a você que Deus o abençoe muito em todo esse processo, nesse final de ano, e que Ele conduza todos os seus passos. Beijo, moçada. Amo vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.